Este é o Keita. Ele é apenas um estudante comum. De manhã cedo, sua irmã mais velha, Akane, correu para o trabalho dizendo-lhe para tomar café da manhã direito e não se atrasar para a escola. Mais tarde, ele ouviu que sua irmã tinha perdido o trem. Depois de sair para tomar um pouco de ar fresco, ele soube por um vizinho que alguém no complexo de apartamentos havia acabado de ser atropelado por um carro. Embora sentisse simpatia, o vizinho esperava que Keita viesse de vez em quando para as refeições. Ele apenas acenou com a cabeça e prometeu visitar outra hora. Keita achava realmente problemático ser uma pessoa agradável, acreditando que manter muitas relações criaria obstáculos e afetaria sua própria vida. Em seguida, ele encontrou sua colega de classe, Risa, que estava feliz porque Keita também estava atrasado, pois não queria ser repreendida sozinha. Risa mencionou que tinha ganhado um prêmio e Keita pensou que ela o convidaria para compartilhar a recompensa, mas ela já tinha convidado outra pessoa e disse que o convidaria outra vez. Ele realmente não se importou, pois não tinha intenção de ir de qualquer forma. Ambos chegaram à aula e o professor ignorou o atraso deles. Pouco depois, Risa convidou outro colega para ir ao concerto para o qual ela ganhou ingressos, enquanto Keita foi convidado por colegas para ir ao karaokê. Estava prestes a aceitar, mas depois recusou, alegando que estava ocupado naquela tarde. Isso era na verdade apenas mais uma desculpa que Keita usava para recusar educadamente atividades sociais que considerava desnecessárias. Ele então foi ao fliperama e comprou algo para comer. Enquanto lia em uma loja, ele encontrou uma jovem vizinha que, achando que ele não estava ocupado, quis convidá-lo para uma refeição em casa, mas ele inventou uma desculpa para recusar. Mais tarde, ele andou de bicicleta até uma área restrita e subiu em uma rodovia inacabada para ver o pôr do sol. Naquela noite, ao passar pela estação de trem, ele inesperadamente viu alguém que parecia muito similar à mulher que havia sofrido o acidente no complexo de apartamentos deles naquela manhã. Enquanto isso, Risa, que estava no concerto, foi informada por sua amiga de que havia alguém que se parecia exatamente com ela. Risa suspeitou que a lenda do sósia pudesse ser verdade. Keita tentou seguir a mulher na estação de trem. Anos atrás, sua mãe havia encontrado sua própria sósia e morreu em um acidente pouco depois. Na manhã seguinte, quando Keita foi para a escola, ele ouviu sobre Risa encontrar seu doppelganger e a avisou para ter cuidado para não ter um acidente. Ela pensou que ele acreditava na lenda, mas ele estava apenas dizendo para ela ser mais cuidadosa. Naquela noite, Keita voltou para a estação de trem para procurar a mulher de ontem. Depois de esperar um pouco, ele foi comer macarrão no jantar. Enquanto comia, uma garota surpreendentemente se aproximou querendo noodles também, mas não tinha dinheiro suficiente, então Keita deu a ela sua tigela. O dono quis oferecer outra tigela para ele, mas ele recusou, dizendo que seu pai enviaria dinheiro em breve. Ele contou a ela sobre como sua mãe morreu em um acidente e como ele de certa forma acreditava que foi por causa da lenda do doppelganger que cada pessoa tem 3 formas diferentes no mundo, e se alguém encontrar seu doppelganger, morrerá. No entanto, a garota revelou que os doppelgangers em que os humanos acreditam são fictícios. A verdade é que a Terra criou uma pessoa com 3 formas diferentes, cada uma com um destino diferente. Se alguém encontrar sua outra forma, a forma com o destino mais fraco será absorvida pela mais forte. De repente, um homem apareceu e atingiu a garota fortemente na cabeça com um bastão. Ela foi derrubada e quando o dono da loja de macarrão tentou intervir, ele também foi empurrado para o lado. Keita então atacou com uma cadeira, mas também foi lançado de lado. A garota se levantou, dizendo que era a primeira vez que alguém a convidava para uma refeição. Ela então bloqueou o ataque do grandalhão e eles se envolveram em uma luta intensa, mas a garota logo foi arremessada contra um carro. Ele então usou seu bastão para sufocá-la, mas ela resistiu, fazendo com que ele batesse sua cabeça contra uma janela. No entanto, como ele havia recebido ordens para trazê-la de volta viva, ela conseguiu chutá-lo para longe, garantindo sua segurança. Ela então descobriu o padrão de movimento dele e contra-atacou com múltiplos golpes consecutivos. Ela o afastou com um soco e continuou atacando sem parar. Depois de enfraquecê-lo com muitos golpes, ela entregou um golpe final em seu rosto para finalizá-lo. Ela então veio se desculpar com Keita por envolvê-lo neste incidente. Ela revelou a Keita que era Kuro e uma entidade divina. Ela então foi embora, porque seu objetivo era lidar com seu irmão. A polícia chegou depois, mas o portador do taco de beisebol já havia fugido. Ao voltar para casa, sua irmã o chamou para o jantar. Ele pensou que ela era sua amiga de infância e que não precisava cuidar tanto dele, mas ela sabia que se não cozinhava para ele, ele comeria mal novamente.
Akane sabia que ele evitava contato com as pessoas porque temia trazer infortúnio para os outros, como aconteceu com sua mãe. No entanto, logo depois disso, ele ouviu que a família de Risa havia morrido em um acidente. No dia seguinte na escola, ao confirmar a morte de Risa, ele ficou de coração partido e saiu correndo da sala de aula. Ele foi a uma rodovia inacabada para gritar sua dor. Naquela tarde, ele encontrou a garota vizinha que lhe disse que acabara de encontrar sua sósia. Logo em seguida, ela atravessou a estrada correndo e foi atropelada por um caminhão. Esta parte eu tenho que borrar para evitar penalidades. Keita sentiu pena da garota porque ela não era a entidade com o maior destino. Assim que viu a vizinha saindo correndo, Kuro desapareceu imediatamente. Enquanto isso, o portador do taco estava sendo punido por seu chefe por deixar Kuro escapar. O chefe repetidamente cortou o portador do taco e então ordenou que seus subordinados se separassem e capturassem Kuro. Ele permitiria que ela encontrasse seu irmão depois de absorver todo o seu poder. Keita mais tarde compareceu ao funeral da vizinha e voltou para casa, deprimido. Akane só podia esperar que ele se animasse em breve. Durante esse tempo, aquelas pessoas haviam começado a se dividir para caçar Kuro. Na escola, Keida estava distraído e não prestava atenção nas aulas. A professora perguntou se havia algo errado, pensando que ele estava triste com a situação de Risa. O professor queria que ele confidenciasse, se possível. Ele perguntou ao professor sobre doppelgangers, mas o professor parecia cético, então ele desistiu. Naquela noite, ao voltar para casa, Keida viu as luzes acesas e pensou que Akane estava lá. Mas quando entrou, encontrou Kuro. Quando ele perguntou por que ela estava lá, ela disse que estava com fome e que o cachorro dela se lembrou do cheiro do Keida e a levou até lá. Ela então foi convidada a entrar por Akane. Mais tarde, Akane chegou em casa e explicou que deixou Kuro entrar porque ela parecia conhecer Keida, pois Kuro mencionou que ele a havia tratado com macarrão antes, mas Keida expulsou Kuro, não querendo se envolver com ela. Ela aceitou ir embora e então ele disse a Akane para ir para casa também, dizendo que já havia comido fora. Akane saiu, mas logo depois, Keida percebeu que ela tinha esquecido algo e planejou levá-lo para a casa dela. No caminho, ele viu Kuro no parquinho e deu-lhe um pouco de comida. Ele perguntou o que ela realmente era, e ela explicou que tinha a responsabilidade de proteger o equilíbrio do mundo. Toda alma tem uma fonte de energia em seu corpo, e os 3 doppelgangers dessa alma possuem diferentes níveis de energia. Quando uma entidade absorve outra, o vencedor recebe o nível de energia do perdedor. Se uma alma coletar toda a energia de 2 dublês, essa pessoa ganhará um poder tremendo. Keida deve ter dublês por aí também, mas ele ainda não os encontrou. Este é o princípio do mundo e ele não pode negá-lo. Depois de comer, Kuro foi embora para evitar incomodar mais Keida, mas o grupo que a caçava a encontrou lá e cercou os dois. Ela os reconheceu como pessoas de uma tribo antiga. O líder revelou que já lidou com 4 protetores do equilíbrio como Kuro antes. Ele queria o poder de pessoas como ela para alcançar um nível mais alto. Ele então enviou seus subordinados para atacar, mas eles foram rapidamente derrotados por Kuro. No entanto, ele lançou um corte invisível que Kuro não conseguiu desviar a tempo. Em seguida, lançou múltiplos ataques contra ela, revelando que essa era uma habilidade que ele aprendeu ao absorver o poder de 4 guardiões do mundo como ela. Mas quando ele estava prestes a absorver o poder dela, Keida o distraiu chamando a polícia. Ele derrubou o telefone e desferiu um golpe direto no coração de Keida. Ele pensou que Keida estava morrendo, então recuou silenciosamente, mas então fez este ato sem sentido. Kuro então correu para afastá-lo com um soco, agarrou Keida e fugiu. Ela sabia que não havia outra maneira de salvar Keida, então criou um círculo mágico. Quando o líder os encontrou, percebeu que Kuro havia feito um contrato para salvar a vida de Keida. Kuro então avançou para confrontá-lo. Ela agora conseguia ver através das técnicas dele e conseguiu se aproximar o suficiente para desferir um soco, mas ele percebeu que o contrato a tinha enfraquecido e imediatamente usou seu chicote de vento para prender Kuro. Ele então a jogou no chão, mas ela canalizou eletricidade através de um cabo de força caído por perto para eletrocutá-lo. De alguma forma, Keida conseguiu transferir poder para Kuro, permitindo que ela o socasse direto em um poste elétrico. Keida então perdeu a consciência e seu destino mudou significativamente após este incidente. Na manhã seguinte, Keida acordou em casa e viu sangue na camisa, percebendo que o que experimentou não foi uma alucinação. Ele foi para a sala e encontrou Kuro lá. Ela explicou que seus corações eram muito compatíveis, então nos próximos dias ele não poderia se afastar muito dela para evitar necrose do coração.
Ela tinha dado seu coração a ele enquanto mantinha o coração dele em seu corpo para curá-lo, e ele precisava ficar perto dela até se adaptar completamente a esse coração. Nesse momento, Akane chegou e não entendeu o que estava acontecendo. Kuro explicou tudo para Akane do Keida sobre como ele tinha feito um contrato com ela e como ambos precisavam de uma conexão para aumentar seu poder. Então Kuro mencionou como ela e Keida haviam trocado corações ao mostrar a Akane a cicatriz no corpo de Keida. Sua irmã ficou chocada enquanto Kuro brincava sobre ter salvo a vida de Keida. Ele ficou com raiva e disse que tudo era culpa dela desde o começo. Ele voltou para o seu quarto enquanto Kuro parecia muito triste após aquelas palavras. Enquanto isso, a organização da pessoa que havia atacado Kuro anteriormente estava conduzindo um experimento desumano, e essa pessoa de cabelo branco era quem Kuro queria que matasse seu irmão. O professor depois chamou Keida para perguntar se ele estava bem, porque tinha ouvido que um de seus alunos havia se envolvido em uma briga. Ele disse que estava bem, e o professor queria convidá-lo para uma refeição, pensando que ele estava sozinho, mas ele disse que sua Akane estava lá, então o professor não precisava se preocupar. Kuro tinha acabado de tomar banho e saiu para agradecer a Akane de Keida por deixá-la tomar banho lá. A irmã então levou Kuro para trocar de roupa enquanto Keida foi dormir. Kuro então disse a Akane que queria ficar perto de Keida para se tornarem mais harmoniosos, porque se não conseguissem harmonizar-se, seus poderes desapareceriam. Naquela tarde, Akane levou Keida e Kuro para fazer compras porque queria comprar roupas novas para Kuro, e Keida teve que ir junto devido à sua condição atual. Eles escolheram muitas roupas e tudo ficou bem em Kuro, então compraram todas. Logo depois, o passeio terminou e os três voltaram para casa. Na manhã seguinte, Keida voltou para a escola e pediu a Kuro que ficasse em casa e não vagasse por aí, dizendo que voltaria à tarde. No entanto, durante o dia, duas pessoas caçando Kuro encontraram a casa de Keida para capturá-la. Kuro tentou reagir, mas foi apanhada por eles. Eles sabiam que ela não tinha recuperado totalmente seus poderes. Então, eles espancaram Kuro. Na escola, Keita de repente sentiu dor e suspeitou que algo havia acontecido. Enquanto isso, Kuro aproveitou quando os dois estavam distraídos para empurrá-los, pegar o lenço de Keita e pular da varanda, descendo por um poste elétrico. Keita estava prestes a ir para casa quando o professor o chamou para ficar porque agora ele acreditava no que Keita tinha dito sobre os doppelgangers. Kuro fez seu cachorro cheirar o lenço de Keita para rastreá-lo. O professor agora acreditava em Keita sobre os doppelgangers e queria que ele ajudasse a criar uma sociedade ideal. Mas Kuro correu e pediu a Keita para ajudá-la a lutar. Ela então percebeu que seu professor era um dos seus perseguidores. O professor então revelou seu verdadeiro rosto e decidiu manter ambos ali até que os outros chegassem. Ele se lançou para atacar Kuro e ela foi rapidamente capturada porque não tinha recuperado totalmente seu poder. Ela deu uma cotovelada nele para se libertar. Ambos continuaram sua troca de artes marciais, mas Kuro foi completamente subjugada quando foi golpeada para fora da sala de aula. Vendo o professor socar continuamente o rosto de Kuro, Keita se aproximou e agarrou um extintor de incêndio. Quando o professor o perseguiu, ele o pulverizou no rosto do professor e correu para ajudar Kuro a escapar. No entanto, o professor rapidamente bloqueou ambos os caminhos. Kuro queria que ele se unisse a ela pensando em lutar. Ela então fugiu para impedir que o professor mirasse em Keita, mas quando tentou revidar, foi chutada por ele. Keita implorou ao professor para parar, mas ele expressou arrependimento, dizendo que esperava que Keita se tornasse uma pessoa de alto nível ao absorver todos os poderes gêmeos, pois o professor notou que ele tinha um potencial muito melhor do que Risa antes. Keita então percebeu que o professor foi quem orquestrou o acidente para fazer Risa transferir todo o seu poder para sua irmã gêmea, a fim de criar mais pessoas de alto nível. Ele decidiu eliminar o professor para evitar que situações como a de Risa acontecessem novamente. Os dois se uniram oficialmente e Kuro rapidamente avançou, dando um uppercut no queixo do professor e o esmurrando para fora do prédio da escola. Eles então aproveitaram a oportunidade para fugir e Keita sabia que não poderia mais voltar atrás, e se perguntou se lutar era a única maneira de sobreviver neste mundo. Enquanto isso, Akane de Keita estava no trabalho quando ele de repente ligou para informá-la de algo. Mas ela não podia voltar para casa, pois estava de turno. Enquanto trabalhava, um homem se aproximou de sua posição e precisou de ajuda. Ele de repente segurou sua mão e ela não sabia como lidar com a situação, pois achava que ele era estrangeiro. Mas uma menininha veio e puxou o homem para longe. Ao saírem, percebemos que esses dois não eram pessoas comuns, pois podiam sentir uma grande energia dentro de Akane.
Eles também notaram que a energia do guardião que tinham sentido dias atrás estava agora enfraquecendo, aparentemente devido a um contrato. E de alguma forma, a Akane de Keita tinha uma energia muito semelhante à de um guardião. Quando de repente viram Akane correndo, decidiram segui-la. Enquanto isso, Keita e Kuru pararam em um restaurante. Enquanto Kuru estava incerta sobre o que pedir, Keita disse para ela escolher aleatoriamente. Keita então encontrou-se com Akane e contou-lhe o que havia acontecido. Ela perguntou por que Keita não denunciou a polícia, mas ele se preocupava que a polícia não pudesse resolver seu problema atual. Kuru também não gostava da polícia, não porque inimigos haviam se infiltrado neles, mas porque uma vez foi perseguida pela polícia só por pegar bananas de uma barraca à beira da estrada. No entanto, isso foi claramente roubo. Ela foi presa e colocada na cadeia e teve que socar a parede para escapar. Ela acreditava que a polícia era composta por pessoas más e não confiáveis. Kuru então perguntou a Akane se ela poderia pedir um sorvete e ficou feliz porque os irmãos de Keita eram boas pessoas. Akane pensou que se Keita dedicasse tempo para explicar, talvez a polícia os ajudasse, mas ele não acreditava que isso pudesse acontecer. Kuru revelou que todos os eventos incomuns na cidade foram causados pelo irmão dela, e quando ela disse que lidaria com o irmão, não estava brincando. Ela tinha certeza de que o irmão tinha a cidade inteira sob seu controle, mas ela acreditava que, com o poder de se combinar com Keita, poderia vencer todos. No entanto, ele queria que ela parasse de decidir sua vida por ele. Ele disse que não queria mais ter nada a ver com ela, pois ela apenas o arrastava para o perigo e agora ele nem sequer podia voltar para casa. Ele percebeu que as pessoas estavam prestando atenção, então sentou-se e ficou quieto. As duas pessoas que seguiram Akane descobriram quem era a guardiã que perceberam e, por enquanto, decidiram deixar Kuru como estava, sem tomar uma ação imediata. Enquanto isso, o irmão de Kuru, Hyue, havia trazido o professor de volta e perguntou se ele tinha alguma informação para compartilhar para salvar sua vida. Ele disse a Hyue que a pessoa que encontrou foi Kuru, então Hyue poupou a vida do professor. No entanto, ele o poupou não por causa dessa informação, mas porque o professor era alguém que havia derrotado seu próprio gêmeo e, portanto, ainda tinha valor. Mas Hyue ainda realizaria alguns experimentos nele. Em seguida, conhecemos um personagem chamado Daichi, que trabalha em uma grande corporação, mas seu verdadeiro trabalho é encontrar sósias de várias figuras importantes sob as ordens da presidente, Yuki. Ela quer que Daichi encontre rapidamente os importantes sósias de que precisa. Daichi então se sentou à sua mesa e descobriu o grupo de Keita. Parece que ele tinha alguma familiaridade com ele. Naquela noite, o grupo de Keita foi embora após pagar todas as contas de comida de Kuru. De repente, Keita percebeu que o carro estava lá o dia todo, então sabia que estavam sendo seguidos e puxou Akane ativamente para longe. Todos os três então correram para os fundos e tentaram escapar por um beco, mas foram bloqueados por vários motociclistas. Eram pessoas de Hyue e vieram aqui apenas para levar Kuru de volta. Quanto aos outros dois, os subordinados podiam lidar com eles como quisessem. Eles então dirigiram suas motos para atacar, forçando Kuru a revidar. Mas um deles usou seu poder para amarrá-la e dirigiu em sua direção para atropelá-la. Keita então tentou ativar o contrato para dar poder a Kuru, mas sua irmã ficou para trás, forçando o homem que estava seguindo o grupo a sair correndo para protegê-la. Ele então ordenou que os subordinados de Hyue fossem embora ou ele lidaria com todos eles sem piedade. Mas eles continuavam arrogantes, então ele teve que derrubá-los todos de suas motos. Eles então concordaram em sair. Notaram que Keita percebeu que não eram pessoas comuns. Kuru reconheceu que os oponentes também eram uma dupla de guardião e parceiro de contrato. Akane reconheceu os dois e estava prestes a agradecê-los quando Keita a segurou. Ele sabia que essas duas pessoas estavam seguindo sua irmã para encontrá-lo e Kuru. Quando o homem se aproximou de Keita, ele revidou e disse que não aceitaria que eles envolvessem sua irmã em problemas apenas para atender a seus objetivos pessoais. Os outros dois se sentiram desafiados e perguntaram se ele se atrevia a lutar. Kuru decidiu entrar na batalha e investiu contra o oponente. Assim que ela desferiu seu primeiro soco, o inimigo pegou a mão de Kuru, forçando-a a recuar. Ela então avançou, lançando ataques contínuos, mas foi repelida com um chute. No entanto, ela conseguiu bloquear e deu um soco gancho de volta. Mas o homem desviou e reconheceu que ela tinha alguma força real, embora ainda afirmasse que não usaria o estado unificado. Ele então lançou um chute e, embora Kuru tenha desviado, ainda foi atingida levemente no rosto. Agora ele estava atacando ativamente para pressionar Kuru.
A garota perguntou a Keida se ele não iria unificar. Ver Kuro sendo derrubada no chão daquele jeito fez com que ela perguntasse qual era a razão de Kuro ter feito um contrato com alguém como Keida. Keida então percebeu que Kuro sempre tentou protegê-lo e transmitiu espírito de luta para Kuro para que ela pudesse escapar. Ele perguntou se ela poderia vencer se eles se unissem, mas ela não tinha certeza. Eles então se unificaram, e Kuro estava agora muito mais rápida e dominou completamente o homem. Ela então desferiu um soco flamejante que lançou o oponente para longe. A garota disse a ambos que era uma técnica especial geralmente chamada de Exceed. Não era como a que os motociclistas usaram antes, a deles era uma versão de baixa qualidade, enquanto os guardiões como eles tinham a versão original. Esta técnica é criada quando um guardião recebe energia de seu parceiro de contrato. Kuro então quis terminar e correu para lançar outro Exceed, mas a garota também usou sua própria técnica e criou um escudo para desviar Kuro. O lado deles agora também tinha usado unificação para lutar a sério. Keida estava agora sem energia, mas o outro lado não tinha intenção de mostrar misericórdia. O homem então criou muitos clones e atacou Kuro continuamente. Tanto ela quanto Keida foram derrubados antes de pararem. Eles explicaram que apenas queriam conversar e que essa luta foi em legítima defesa contra a atitude hostil de Keida. O grupo então voltou à casa de Keida para conversar. Ambos revelaram que eram da Aliança Europeia de Guardiões. Eles explicaram que a razão pela qual vieram foi para investigar o desequilíbrio de energia no Japão recentemente e assim encontraram pistas de Akane, porque descobriram que ela carregava uma energia diferente das pessoas normais. A razão para isso poderia ser devido a contato com um guardião por algum tempo. Keida perguntou a ele sobre quando as anormalidades no Japão começaram e alguém investigou que isso começou há 8 anos, com a única pista vindo desta foto. Enquanto isso, Ryu ligou para alguém e pediu que cuidasse das coisas para ele, já que seus subordinados eram todos inúteis. O grupo de Keida descobriu sua mãe nesta foto tirada na cidade natal dela. Eles não tinham certeza se era realmente a mãe dele ou uma sósia, mas a foto foi tirada meio ano antes da morte da mãe dele, então tudo agora continua um mistério. A aliança ainda não encontrou o mentor por trás desses incidentes anormais. Como já era hora, ambos foram para casa. Keida perguntou o que deveria fazer se fosse atacado novamente e eles disseram para ele não se preocupar, já que agora pode lutar ao lado de Kuro. Eles foram então despedidos por sua irmã, Akane, e deram a ela seu número de contato para ligar quando necessário. Ao retornar, os dois membros da aliança decidiram investigar mais e esperar por informações mais claras da organização antes de agir. Kuro decidiu visitar a cidade natal da mãe de Keida para investigar, pois sabia que o irmão dela estava caçando o guardião que apareceu na foto que eles acabaram de ver. Ela também tentaria investigar o mistério sobre a mãe dele. Keida perguntou se ela sabia como chegar à cidade natal da mãe dele, já que teriam que atravessar o mar. Kuro planejava nadar até lá, mas Keida decidiu ir com ela porque não queria incomodar Akane mais. Kuro então foi tomar banho enquanto Keida percebeu que as peças do mistério estavam gradualmente se juntando e revelando tudo, e as coisas estavam progredindo muito rapidamente. Em seguida, conhecemos uma garota ruiva que trabalha para Ryu para conseguir remédios para manter seu marido com doença terminal vivo. Ryu quer que ela traga Kuro de volta e que seja o mais gentil possível. Enquanto isso, Keida e Kuro começaram a procurar maneiras de reservar passagens para Okinawa, cidade natal da mãe dele. Keida planejava voltar para sua antiga casa para conseguir dinheiro, e pediu a Kuro para não deixar Akane saber sobre a viagem para Okinawa, porque ele não queria que sua irmã ficasse mais preocupada. Quando ele saiu do apartamento, a garota de cabelos vermelhos se aproximou dele de repente. Ela se apresentou como Mikami, também uma guardiã, mas sua missão era levar Kuro, então ela o deixaria em paz se ele entregasse Kuro. Quando ele recusou e se virou para correr, ela o agarrou. De repente, ela percebeu algo. Kuro sentiu que Keida estava em apuros e saiu correndo do apartamento esbarrando em Akane. De repente, Keida ligou para sua irmã dizendo que queria encontrar Kuro. Mikami exigiu que Kuro fosse a um local designado se ela quisesse ver Keida novamente, já que agora percebeu que Keida tinha sido capturado. Enquanto isso, os dois membros da aliança encontraram o esconderijo do subordinado de Ryu. Depois de confirmarem que a informação estava correta, chamaram pessoas para se moverem. Ryu se encontrou com Daichi e seu chefe, Ryuzen, que estavam planejando fazer sua raça superior governar o mundo e superar a raça guardiã. O grupo de guardiões terminou de lidar com o esconderijo do subordinado de Ryu.
descobrindo que eles haviam empilhado corpos de guardiões cuja energia tinham drenado em uma sala. Eles também encontraram onde Ryu drenava a energia de outros guardiões, o que ele fazia usando uma pedra roubada do solo sagrado dos guardiões. Mikami levou Keida para sua casa para conversar. Ela se perguntou por que Kuro escolheu Keida para um contrato, já que ele era um recipiente fraco. Se ele encontrasse seu sósia, certamente morreria porque seu corpo continha pouca energia. Quando um guardião faz um contrato com um recipiente fraco, há consequências. Antes que ela pudesse explicar mais, ela teve que verificar seu marido. Kuro tinha encontrado a localização e decidiu entrar sozinha, prometendo a Akane que traria Keida e iria para Okinawa juntas. Mikami notou a chegada de Kuro e disse ao marido que as coisas poderiam ficar barulhentas lá fora. Agora sabemos por que o marido dela não melhorou. Ele nunca tomou o remédio que Mikami trouxe para casa. Kuro estava muito feliz que Keida estava a salvo, mas culpou-a por não ter contado a ele que era um gêmeo fraco. Ela não queria dizer isso porque acreditava que ambos ainda poderiam realizar coisas. No entanto, Mikami acreditava que fazer um contrato com um gêmeo fraco era um tabu, pois gêmeos fracos não teriam energia suficiente para ajudar a realizar técnicas Exceed, e forçá-los a lutar apenas os faria envelhecer e morrer gradualmente. O marido de Mikami então avançou e revelou que ele era um exemplo de alguém que fez um contrato com Mikami apesar de saber que era um gêmeo fraco, e embora tivesse apenas 30 anos, ele tinha envelhecido assim. Mikami lamentava que Keida e Kuro não confiassem um no outro como eles confiavam. Mikami acreditava que Kuro contratou deliberadamente com Keida porque ela só o via como uma ferramenta para ajudá-la a lutar, então ela mataria Kuro e libertaria Keida. O contratante de Mikami revelou que contratou com ela porque queria ajudá-la a lutar. Ele esperava morrer em batalha, mas agora Mikami não queria usar seu poder. Ele perguntou a Keida se ele realmente queria que Kuro morresse, porque não estava ajudando-a a lutar. Keida finalmente recobrou a consciência após testemunhar muitas mortes bem diante de seus olhos. Ele decidiu confiar em Kuro e transferir seu poder para ela. Então Mikami decidiu ouvir seu marido e usar a unificação mais uma vez para lutar juntos. Ela avançou e empurrou Kuro para recuá-la. Ambos os lados perceberam que não podiam prolongar a luta por muito tempo para evitar afetar seus contratantes. No entanto, assim que Mikami derrubou Kuro para lançar uma série de ataques, seu contratante começou a atingir os limites de sua vida. Kuro estava esperando uma oportunidade para desferir um único golpe para virar a maré, então ela continuava bloqueando. Quando Mikami levantou ambas as mãos, Kuro lançou um ataque Exceed para contra-atacar, mas Mikami ainda não havia caído e desferiu um soco que nocauteou Kuro. No entanto, seu contratante também esgotou sua força vital e faleceu. Ele aconselhou-a a não odiar os outros dois porque eles lhes deram a chance de lutar juntos uma última vez. No dia seguinte, o grupo de Keida voltou para casa e Kuro ficou feliz que Akane pudesse ir com eles para Okinawa. Keida ainda estava hesitante porque ele morreria se lutasse. Enquanto isso, quando Ryu voltou ao seu covil, ele ficou chocado ao descobrir que havia sido saqueado e sua pedra preciosa tinha sido roubada. Ele enviou pessoas para rastrear aqueles que haviam saqueado o lugar e disse que faria uma visita a Kuro para impedir que alguém a tocasse, exceto ele. Na manhã seguinte, enquanto o grupo de Keida estava partindo, eles inesperadamente encontraram um casal sendo perseguido por dois subordinados de Ryu. Todos os três seguiram para ver o que estava acontecendo, mas depois de perseguir por um tempo, a garota tropeçou, então o garoto decidiu parar de correr e lutar. Kuro achou que eles não precisavam intervir porque esse rapaz poderia lidar com isso sozinho. O rapaz então correu para dar um chute na boca de uma pessoa e acertou o cotovelo na outra. Quando o seguraram, ele pulou para trás, chutou o rosto de um e depois saltou para acertar o outro. A garota reclamou que ele deveria ter lutado desde o início. Kuro então chamou o menino de Yakumo, e ele a reconheceu como a princesa e rapidamente correu em sua direção. Ela era a princesa da tribo, e Yakumo estava procurando por ela esse tempo todo. A garota era Rione, que havia absorvido toda a energia de suas outras versões. Ela foi sequestrada pela maior corporação da cidade, que operava lojas de conveniência e supermercados na superfície, mas secretamente criava humanos aprimorados como ela. Embora eles prometessem uma vida luxuosa com tudo o que ela quisesse, ela escapou porque não gostava de ser experimentada todos os dias. Enquanto ela estava fugindo, foi acidentalmente salva por Yakumo e então fez um contrato com ele. A razão pela qual Yakumo era tão forte era que ele era o principal discípulo de Ryu. Quando Keida se perguntou por que aquela corporação queria criar tais humanos aprimorados, ela não tinha certeza.
Ela apenas sabia que a corporação tinha enviado vários humanos aprimorados para Okinawa por algum motivo, e Yakumo também sabia que o presidente da corporação era Ryuzen. Keida se perguntou quem era esse Ryuzen e queria que Kuro explicasse, mas Yakumo queria que Keida tivesse cuidado com suas palavras porque Kuro é a filha do líder do clã Shigami, o clã guardião mais poderoso, e Ryuzen era na verdade seu irmão, não Ryu. No aeroporto, Kuro tinha dito a Keida que ela e seu clã viviam na Terra Sagrada, um lugar vigiado por guardiões para manter o equilíbrio do mundo. Em um dia normal na Terra Sagrada, ela e Ryuzen foram levados pela mãe a uma cerimônia onde sua mãe entraria em um sonho para profetizar o clã. Futuro. A mãe deles teve um sonho estranho, mas não contou a ninguém sobre isso. Não muito tempo depois, Kuro ouviu de Yakumo que o irmão dela havia massacrado a maioria dos membros do clã. Espere, o irmão mata os membros do clã enquanto a irmã busca vingança contra o irmão. Por que esse passado parece tão familiar? Quando Kuro ouviu que seu irmão tinha levado a mãe deles para a Pedra Sagrada, ela correu para encontrá-los. Ela viu os corpos dos membros do clã, e quando chegou, seu irmão já tinha matado a mãe deles. Raizan disse que mudaria este mundo e desestabilizaria seu equilíbrio. Ele então a deixou lá para morrer lentamente, e agora ela quer encontrar Raizan para perguntar por que ele atacou o clã quando o amava mais do que ninguém. Surpreendentemente, Ryu veio encontrar os dois. De acordo com Kuro, ele foi expulso do clã após trazer humanos para a Terra Sagrada para experimentos. Ele afirmou que através desses experimentos, aprendeu a criar guardiões artificiais, extraindo energia dos guardiões e transferindo-a para humanos de alto nível. Ryu ofereceu a Kuro a chance de encontrar Raizan se ela concordasse em abandonar Keida, mas ela recusou. Então ele a empurrou de lado e chutou Keida. Ele afirmou que ela não tinha razão para proteger Keida, e também deu a Keida uma chance se estivesse disposto a usar a unificação. Ele reconheceria Keida como digno de Kuro. Mas Keida ainda estava hesitante em usar a unificação, então Ryu achou patético que ele fosse apenas um gêmeo fraco, que não ousava usar a unificação. Keida decidiu parar de ter medo e liberar seu poder para Kuro lutar. Ela lançou um ataque Exceed, mas apenas empurrou Ryu um pouco para trás. Ele contra-atacou, e então Riona e Yakumo chegaram. Ambos usaram unificação e Yakumo correu para socar Ryu. Embora ele tenha conseguido chutar de volta, Ryu decidiu encontrar o grupo mais tarde, e da próxima vez ele traria seu contratante para a unificação. Mais tarde, Ryu se encontrou com seu subordinado, que o informou de que tinham encontrado a localização do sujeito de teste fugitivo, mas como Ryu já havia encontrado Riona, o subordinado agora era inútil e foi eliminado. Keida agora simpatizava um pouco com Kuro, e decidiu lutar ao lado dela para retribuir por ter salvo sua vida. Mais tarde, eles embarcaram em um avião, e Keida percebeu que fazia muito tempo desde que visitara a cidade natal de sua mãe. Akane decidiu ser mais íntima com Keida, afinal ela era sua amiga de infância, mas Keida não queria que Kuro entendesse mal. No entanto, Kuro estava apenas focada na comida, então não estava preocupada. Logo depois, o grupo chegou em Okinawa, mas Kuro notou que os níveis de energia lá estavam estranhamente altos. Deixando isso de lado, o grupo rapidamente alugou um carro e se dirigiu à casa do avô de Keida. No caminho, Kuro estava observando atentamente o oceano, mas Keida disse que o via tanto quando criança que agora estava entediado dele. Depois de algum tempo viajando, o grupo chegou a uma pequena vila e encontrou a casa do avô de Keida. Ele entrou para procurar o avô, mas não o encontrou. Então ele verificou o quintal. Seu avô, embora idoso, ainda praticava artes marciais regularmente com diligência para poder declarar com orgulho: "Tenho mais de 70 anos e não tenho medo de ninguém." Quando entraram, Keida tirou uma fotografia para perguntar ao avô se a mãe dele tinha vindo aqui quando essa foto foi tirada, mas ele não tinha certeza. Além disso, quando Kuro mencionou os gêmeos, isso deixou o avô curioso. Ela começou a explicar, mas Keida a interrompeu. Seu avô percebeu que ele ainda não estava pronto para explicar, então daria mais tempo a ele. Naquela noite, ele preparou uma refeição farta para agradar seu neto. Ele também convidou Akane para beber, mas ela não estava muito interessada em beber. No entanto, depois de um tempo, ela decidiu tomar uma taça e continuou pedindo mais até ficar bêbada sem perceber. Keida então convidou Kuro para sair e observar as estrelas. Ela percebeu que Keida estava mais relaxado do que antes. No dia seguinte, o grupo de Keida foi para a praia se divertir.
Naquela tarde, quando estavam voltando, o grupo encontrou inesperadamente 2 guardas desta ilha. Eles pensaram que o grupo de Keida era como outros que vinham aqui para roubar a Pedra Sagrada. Tentaram explicar, mas os 2 guardas não ouviram e avançaram para atacar. Kuro tentou se defender, mas essas 2 pessoas tinham uma velocidade de movimento muito rápida. Quando Keida tentou se fundir, um deles usou cordas para amarrá-lo e pendurá-lo em um poste elétrico para impedi-lo de se fundir. Nesse momento, ele se lembrou do ensinamento da Garota da Aliança de que ainda poderia encontrar maneiras de ajudar seu parceiro a lutar. O anel que ela lhe deu no bolso de Keida de repente explodiu com poder e o ajudou a escapar das cordas. Ele então se fundiu com Kuro para lutar. Ela agora estava mais rápida do que ambos e os derrotou com sucesso. Em seguida, deu um soco para demonstrar sua força e perguntou se eles ainda queriam lutar. Ambos aceitaram a derrota e começaram a chorar porque não conseguiram proteger a Pedra Sagrada. Enquanto isso, Daichi informou as pessoas de alto escalão trazidas pela corporação sobre a missão deles, que era destruir a Pedra Sagrada para romper o fluxo de energia que estava mantendo o equilíbrio no mundo. Porque Raizan e esta corporação acreditavam que esse equilíbrio havia corrompido a sociedade, eles precisavam reajustar a energia para que este mundo fosse exclusivamente para pessoas de alto escalão e seus guardiões viverem. No entanto, como eles atualmente não sabiam a localização exata da Pedra Sagrada nesta ilha, eles espalhariam energia por toda a ilha e esperariam a pedra reagir. Quanto ao grupo de Keida, eles ouviram das 2 garotas que 7 anos atrás, um grupo de pessoas veio aqui para atacar a Terra Sagrada para destruir a pedra. Todas as pessoas da tribo deles foram massacradas por esse grupo, e apenas essas 2 sobreviveram. Eles tentaram proteger a Pedra Sagrada até o fim, e o grupo de Keida afirmou diretamente que não tinha intenções em relação a essa pedra. No entanto, isso não significava que a ilha não estava sob ameaça, pois havia atualmente uma fonte de energia muito grande nesta ilha. Eles decidiram arriscar suas vidas para proteger a Pedra Sagrada a todo custo, e partiram. Enquanto isso, Daichi recebeu a notícia de que Keida também estava na ilha e esperava por um dia para se reunir com ele. Durante esse tempo, Ryu trouxe seu contratado para Okinawa, e ele também estava determinado a encontrar Kuro novamente. Enquanto isso, Keida foi pensar. Ele não sabia por que o irmão de Kuro queria criar pessoas de alta patente e, mais importante, se um ser fraco como ele teria força suficiente para salvar o mundo. Ele então voltou para casa e disse a Akane para ir dormir, mas ela falou dormindo sobre o quanto confiava nele. Enquanto isso, Ryuzen informou a Yuki que faria uma viagem a Okinawa e também prometeu encontrar em breve as cópias de Yuki para lidar com elas e transformá-la em uma pessoa de alto escalão. Só então, o pai dela entregaria a herança da corporação a ela. Ryuzen então percebeu que eles tinham visitantes vindo para encontrá-lo. A Aliança dos Guardiões tinha vindo à corporação para encontrar Ryuzen. A garota queria que Yakumo não pegasse leve com Ryuzen por causa do relacionamento passado deles, mas assim que entraram, foram cercados por inimigos. No entanto, essa aliança estava cheia de pessoas fortes, então eles ficaram para trás para deixar os personagens principais saírem primeiro. Mais tarde encontraram Ryuzen, e agora sabemos que o tio de cabelo branco é Steiner e a garota é Axel. Ryuzen tinha ouvido falar de ambos, e Yakumo queria respostas para as ações cruéis que Ryuzen tinha feito ao clã. No entanto, independentemente do que fosse dito, Steiner não perdoaria Ryuzen. Ele só queria saber por que Ryuzen se juntou a esta corporação para criar muitas pessoas de alto escalão, mas Ryuzen achava que não precisava explicar nada a eles. Ryuzen acreditava que ele simplesmente queria reconstruir o mundo, mas ele não seria o deus desse mundo. Steiner então não quis falar muito e apenas se uniu para lutar imediatamente, pois todos podiam ver o enorme poder de Ryuzen. Quando Steiner atacou primeiro, Ryuzen concentrou-se principalmente em desviar e então lançou um ataque extremamente poderoso contra todo o grupo. Ele então saiu e deixou seus subordinados limparem o restante aqui. No entanto, quando Ryuzen acabou de sair, os subordinados descobriram que o grupo de Steiner estava a salvo porque Axel havia usado seu poder para bloquear o ataque. Eles rapidamente perseguiram Ryuzen, mas já era tarde, pois ele já havia embarcado em um helicóptero e partido. Enquanto isso, encontramos Daichi novamente. Ele era na verdade um velho amigo de Keida e procurou Ryuzen logo após entender o princípio dos doppelgangers no mundo, depois de testemunhar a morte da mãe de Keida. Daichi também tentou infiltrar-se nesse sistema corporativo e descobriu que a corporação que Ryuzen liderava estava secretamente em busca de doppelgangers para criar pessoas de alto escalão.
A razão pela qual Daichi veio procurar Ryuzen foi para saber se ele era uma entidade fraca ou forte. Ryuzen disse-lhe que era apenas uma entidade fraca, como Keida, mas Daichi ainda acreditava que sobreviveria matando seu eu mais forte. Ryuzen também tinha essa esperança e queria que Daichi continuasse a servi-lo quando tudo desse certo. Na manhã seguinte, Kuro estava aprendendo artes marciais com o avô de Keida, enquanto Keida secretamente ia à praia para praticar alguns dos movimentos de artes marciais de seu avô, quando, de repente, o anel se iluminou. Ele encontrou o doppelganger de sua mãe, e ela também reconheceu que já o havia encontrado antes. Ele perguntou se ela era a pessoa na foto e ela admitiu que sim. Naquele dia, ela foi trazida aqui para lutar com o guardião desta ilha. Ela se sentia um pouco culpada por causar a morte da mãe dele e decepcionada por outra pessoa ter que enfrentar infortúnios apenas por causa desta regra de sósias. Enquanto isso, as duas guardiãs restantes da ilha estavam pensando em pedir ajuda ao grupo de Kuro. Inesperadamente, ambas encontraram um conhecido da tribo que ainda estava felizmente vivo. No entanto, elas não esperavam que essa pessoa fosse um traidor que voltou para lidar com ambas. Kuro, sem ver Keida retornar, foi procurá-lo e encontrou a garota guardiã de cabelos vermelhos, que veio relatar que sua amiga havia sido sequestrada. Ryo então apareceu diante de Kuro, e a garota de cabelo vermelho o reconheceu como aquele que massacrou toda a sua tribo, mas assim que ela avançou, Ryo a derrubou com um chute e agarrou Kuro. Ele revelou que o Keida dela agora deve ser um cadáver seco. A duplicata da mãe de Keida agora começou a mostrar sua verdadeira face e sugou a energia de seu corpo. Ryo então levou Kuro para uma caverna para controlá-la. Keida, que parecia ter sido drenado de energia, subitamente se levantou quando viu a imagem de Kuro. A garota doppelganger queria que ele passasse por cima dela antes de ir até Kuro, então ele levantou o anel e atirou um ataque contra ela. Ela foi então derrotada e Keida simplesmente foi embora. Kuro tinha começado a reagir contra Yu, mas foi arremessada contra um pilar de pedra. Ele pensou que, como aquele não era um terreno sagrado, ninguém viria protegê-la, mas Keida os encontrou e deu a Kuro algum poder para lutar contra Yu. Quando Kuro correu para Keida, ela foi bloqueada por Ryo, forçando-a a continuar lutando. A garota de cabelo vermelho tinha agora acordado e rapidamente fugiu para salvar sua amiga. O avô e a Kane tiveram que correr rapidamente para encontrá-la. Enquanto isso, a garota de cabelos pretos encontrou Ryuzen, e ele revelou que havia encontrado uma maneira de obter a pedra sagrada nesta ilha. Então a garota de cabelos pretos não precisava resistir a nada, porque a chave que ele precisava era ela. Quanto a Kuro, ela precisava encontrar uma maneira de derrotar Ryo o mais rápido possível ou Keida cairia primeiro, mas ela não conseguia encontrar uma oportunidade de usar Exceed enquanto Ryo continuava continuamente. Movimento. Keida sabia que tinha que dar uma chance a Kuro, então olhou para o anel e perguntou a si mesmo se conseguiria fazê-lo. Ele então tentou atacar Ryo de surpresa, mas aquela garota doppelganger tinha avisado Ryo, ajudando-o a desviar. Keida agora sabia que o nome dela era Shinibu e que ela era a contratante com Ryo. Depois disso, ambos se fundiram e Ryo mostraria a Kuro como era o seu Exceed. Ele criou várias balas de água e atirou-as em Kuro. Mas não só isso, ele também podia transformar água em gelo para lançar estacas de gelo em Kuro. Ela não conseguiu desviar de todos e foi presa a um pilar de pedra. Ela então descobriu que Keida estava tendo sua energia drenada. Ryo revelou agora a ambos que Shinibu também era apenas uma doppelganger fraca e a mãe de Keida era a doppelganger mais forte, mas Shinibu tinha matado sua mãe para se tornar uma pessoa de alta patente. Portanto, o caso dela foi considerado especial, e esse caso especial permitiu que Shinibu tivesse a capacidade de drenar a energia de outras pessoas. Enquanto isso, Daichi tinha vindo encontrar a Kane para convidá-la para a corporação, e o motivo pelo qual Daichi podia convidar a Kane era mentindo que Keida estava lá também. Ryo revelou que casos especiais como Shinibu costumam usar energia absorvida das redondezas para manter sua forma fundida, então Ryo poderia se fundir indefinidamente sem afetar a saúde de seu parceiro. Ele também informou a Kuro que sua Exceed lhe permitia controlar todos os tipos de líquidos. Portanto, ele poderia fazer o sangue no corpo de Kuro congelar ou explodir assim. Ele continuou a torturar Kuro. Keida agora começou a ouvir Shinibu reclamar sobre como era infeliz antes e como invejava a vida feliz da mãe dele, então planejou tirar o poder e a sorte da mãe dele para ter uma vida feliz como agora. Mas ele não via nenhuma felicidade nela, então ele a socou para longe e continuou a fornecer energia para Kuro se fundir. Shinibu perguntou a Keida o que ele planejava fazer com seu pequeno poder,
e ele queria tentar descobrir. Kuro então ativou o Exceed e moveu-se em direção a Ryo. Ele queria ver quão forte ela era, apenas para se surpreender quando levou um soco de Kuro com toda a força e foi lançado para longe. Keida tinha tentado dar todo o poder possível para Kuro lançar um ataque em força total, e Kuro não fazia ideia de quando Keida aprendeu esse movimento. Keida agora percebeu que Shinibu estava prestes a morrer. Ela reclamou novamente sobre como a vida tinha sido injusta com ela e que não queria morrer. Keida agora percebeu que se tornar como Shinibu era uma maneira de um fraco doppelganger existir, e mais do que nunca, ele odiava ainda mais o princípio deste mundo, pois havia causado infortúnio a tantas pessoas. Ao trazer Shinibu para fora da caverna, Keida encontrou Daichi. Keida reconheceu Daichi imediatamente, mas então de repente cuspiu sangue e desmaiou. Mais tarde, Keida acordou na casa de Daichi. Ele revelou que havia fingido sua morte antes e depois mudou de nome para trabalhar para essa corporação. Daichi disse diretamente que sabia que Keida era um doppelganger fraco e queria ajudar Keida a resolver a situação atual para que Keida pudesse continuar vivendo. No entanto, Daichi não pediu a ele para ajudar Raizen, mas para cooperar com ele, já que estava planejando lutar contra Raizen. Daichi contou a Keida sobre sua história passada, que quando descobriu o princípio do doppelganger deste mundo, procurou a corporação de Raizen e foi recrutado por Raizen. Ao mesmo tempo, um de seus doppelgangers sofreu um acidente e morreu, então ele decidiu assumir e viver sob a identidade desse doppelganger. Daichi inicialmente pretendia ajudar Raizen a criar um mundo melhor, mas Raizen tentou explorar os princípios dos doppelgangers para manipular o mundo, então ele quis lutar contra ele. Daichi acreditava que o destino dos doppelgangers deveria ser determinado pelos próprios humanos e não mais supervisionado por guardiões. Era hora de os humanos decidirem seu próprio destino. Anos atrás, Daichi sempre foi excelente nos estudos, mas por causa disso, isolou-se dos outros porque achava que eram inferiores a ele. Mas como ele frequentemente era direto, muitas pessoas se irritavam com Daichi. Keida sempre tinha que intervir para resolver as coisas, mas Daichi o via como um hipócrita porque percebeu que Keida sempre fazia amizade com todos, mas tentava não se aproximar de ninguém. No entanto, mais tarde eles se procuraram e se tornaram amigos. Keida sabia que a relutância de Daichi em se aproximar das pessoas era porque ele odiava a falta de esforço delas, enquanto Keida não se aproximava de ninguém porque quem se tornava próximo dele morreria, então ele não fazia amizade com ninguém. Daichi estava confiante de que poderia desafiar o destino e não morreria, mas quando Keida soube do desaparecimento repentino de Daichi, ele pensou que nunca poderia escapar daquela maldição. Daichi queria a ajuda de Keida porque agora ele poderia ajudá-lo a escapar do destino de um sócia fraco, encontrando as localizações das entidades restantes de Keida e ajudando-o a evitá-las. Então, Keida levou um tempo para pensar enquanto Kuro foi encontrar Daichi em particular para perguntar sobre a localização de Raizen. Quando ela voltou para a sala, ouviu que irmã Akane não queria que Keida continuasse se colocando em perigo. Keida sabia que não podia envolver mais Keida, então decidiu partir sozinha, mas Keida mais tarde decidiu ajudar Kuro até o fim. Ele foi perguntar a Daichi sobre Keida e soube que ela tinha ido à frente, então teve que ir atrás dela. Keida então encontrou a garota de cabelo vermelho novamente. Ambas estavam prestes a procurar a garota de cabelo preto quando, de repente, a garota de cabelo vermelho sentiu que sua amiga havia morrido. O comerciante da tribo da ilha usou o sangue da garota de cabelo preto para mergulhar na água, e surpreendentemente, uma ilha apareceu no mar. A irmã Akane havia seguido Keida e decidiu confessar seus sentimentos por ele, esperando que ele voltasse em segurança. Raizen estava agora indo para aquela ilha enquanto Kuro e a menina de cabelos vermelhos encontraram Keida, que decidiu ajudar Keida porque ele era seu parceiro. Enquanto isso, Daichi disse à irmã Akane para ficar na casa dele, pois era o lugar mais seguro, já que ela também era uma cópia fraca, e sua entidade principal era a filha do presidente da corporação, Yuki. No entanto, logo depois disso, Daichi ligou de repente para Yuki. Kuro e Keida agora oficialmente encontraram Raizen no local da Pedra Sagrada. Keida estava determinado a derrotar Raizen, mas ele perguntou o que Kuro poderia fazer quando o parceiro dela era apenas uma entidade fraca. Sabendo que o irmão não a deixaria apenas falar, ela imediatamente se fundiu com Keida para lutar. Keida lançou um ataque Exceed, mas foi completamente inútil, pois Raizen decidiu não mostrar misericórdia a Kuro, mesmo ela sendo sua irmã. Depois de lutar por um tempo, Raizen notou que Keida não era tão comum, apesar de ser uma entidade fraca.
Mas Raizen rapidamente percebeu a fraqueza de Kuro, e estava prestes a contra-atacar quando Keida lançou uma técnica de seu anel para apoiar Kuro. No entanto, Raizen declarou que ele ainda era muito inexperiente e deu um soco em Kuro. Keida queria dar mais energia a Kuro, mas seu corpo realmente tinha atingido o limite. Porém, Keida ainda queria trocar sua vida para ajudar Kuro. Raizen teve que admitir que Keida era um verdadeiro contratante, e ele respeitaria ambos deixando-os morrer juntos aqui. Mas logo depois disso, Yakumo chegou para proteger o grupo de Keida. Steiner e outros chegaram pouco depois. Excel queria que Kuro saísse rapidamente e deixasse este lugar para eles. Yakumo e Ryona então foram com Kuro levar Keida para tratamento antes que fosse tarde demais. Steiner e Excel haviam começado a se fundir para lutar. Steiner avançou para atacar e percebeu que Raizen, apesar de não ter um parceiro para contratar, era tão forte quanto ele. Mas Raizen era mais forte em termos de velocidade, embora seu poder de soco não pudesse igualar ao dele. Ele deliberadamente fez um ataque falso para atrair Raizen a contra-atacar e então se mover por trás para socá-lo para longe. Mas quando Steiner estava prestes a finalizá-lo, Raizen bloqueou seu ataque com apenas uma mão. Raizen então voltou ao campo de batalha para continuar lutando, enquanto o grupo de Kuro tentava deixar a ilha, mas foi cercado pelo pessoal de Raizen. Yakumo e Ryona se uniram para lutar contra eles. Enquanto isso, Steiner havia usado Exceed, dividindo-se em 5 pessoas e atacando continuamente, colocando Raijin em uma posição difícil. Ele não conseguia bloquear ataques de 5 de si mesmo simultaneamente, então Steiner o derrotou severamente. Ele revelou que a diferença entre eles era que ele tinha um parceiro para utilizar poder, enquanto Raijin não, mas ele ainda não estava completamente derrotado e continuou a voltar para lutar. Raijin usou novamente a técnica que havia usado na corporação para atacar os dois, mas Excel usou um escudo para bloqueá-la. No entanto, Raijin lançava continuamente aquela técnica extremamente poderosa, fazendo Excel se perguntar de onde ele tirava tanta energia. Raijin quebrou o escudo de Excel, mas logo depois, Steiner avançou. Ambos foram lançados para longe pelo poder um do outro. O grupo de Yakumo já tinha lidado com os subordinados de Raijin, mas logo depois, um dos clones de Steiner trouxe Excel para fora. Yakumo se preocupou que algo tivesse acontecido com ele, por isso ele salvou Excel deliberadamente. Steiner agora tinha sido derrotado, mas não se arrependeu de lutar com Raijin, e Raijin não esqueceria Steiner por causa desta batalha. Raijin então colocou sua mão na pedra sagrada para destruí-la, mas assim que seu poder foi liberado, surpreendentemente, Raijin foi perfurado por uma lança de luz. Quem lançou aquela lança foi Heiga, que parecia ter traído a tribo da ilha. Na verdade, Heiga tinha feito um contrato com Daichi, e ambos tinham planejado secretamente trair Raijin. Ele não esperava ser traído neste momento, e Daichi revelou que tinha encontrado uma solução para lutar contra Raijin quando a Pedra Sagrada fosse quebrada. Ela criaria um portal para mudar o mundo de acordo com a vontade de Raijin, e para fechá-lo, seria necessário uma quantidade enorme de energia, e a fonte de energia de que precisava era o próprio Raijin. Raijin seria sugado para aquele portal, mas ele ainda achava que Daichi estava sendo cegado por este mundo, e eliminá-lo não ajudaria Daichi a alcançar o que queria. Uma grande explosão então ocorreu e criou um buraco negro no meio da ilha. 6 meses se passaram e, como Raijin previu, o mundo agora havia se tornado pior. Kuro tinha agora perdido seu propósito de luta e apenas perambulava sem rumo. Daichi continuava a criar mais humanos de alto escalão, mas em um nível moderado para ajudar o Japão a se desenvolver mais do que outros países, e assim levar o Japão à posição de liderança mundial. A Aliança dos Protetores também teve que cooperar com Daichi para manter a paz mundial. Daichi ainda estava tendo problemas com a filha do presidente, Yuki, porque ela não sabia que era apenas uma dublê fraca e ainda tinha ilusões sobre sua posição. A irmã Akane ainda não conseguia contatar Keita. Daichi veio perguntar a ela sobre algumas coisas. Daichi tentou manter Akane aqui e não deixá-la ir a lugar nenhum, dizendo que ainda não encontraram Keita. Então ele queria mantê-la segura aqui por causa de sua promessa a Keita antes. Ao mesmo tempo, Daichi também escondeu de Akane que Raijin não tinha sido completamente destruído. Mais tarde, ele participou de uma festa com Yuki, e Yuki agora começou a sentir falta do Raijin. Enquanto isso, os antigos membros da equipe de Steiner e Yakumo tinham trabalhado juntos. Todos eles se esconderam em um lugar secreto longe do lado de Daichi e originalmente tinham planejado atacar aquela corporação para encontrar Akane, mas foram interrompidos por seus superiores.
Kuro havia agora retornado aqui para visitar Keita, e ela ainda estava tentando encontrar Akane para ajudar Keita. O avô de Keita também estava aqui para cuidar dele, e Kuro pensava que ela era a razão pela qual Keita estava em coma até agora e não havia acordado. A equipe de Steiner tinha escolhido ficar no Japão em vez de voltar para a Europa porque queriam lidar com todas as causas raiz do problema, que era aquela grande corporação. Eles continuariam com os últimos desejos de Steiner e apoiariam os personagens principais até o fim. No entanto, enquanto estavam planejando, de repente, informações sobre sua localização foram vazadas e inimigos vieram aqui para lidar com o grupo. Além do objetivo de lidar com aqueles que se opunham à corporação, eles também queriam encontrar Keita para Daichi. Kuro agora tinha que correr rapidamente para o local de Keita e deixar o resto para lutar. O inimigo também foi forçado a enviar menos pessoas para seguir Kuro. Ela derrubou cada pessoa que bloqueava seu caminho uma por uma, e o que achei irracional foi porque essas pessoas, na maioria, simplesmente ficavam paradas, esperando para serem atingidas. E Akumo agora havia encontrado um oponente formidável. Reona não mostraria misericórdia, então disse a Yakumo para lutar com toda a força sem se preocupar se o oponente morreria. Neste ponto, Kuro tinha conseguido correr para o quarto de Keita, mas foi interrompido por um par de pessoas de alto escalão. Bernhard, o subordinado de Steiner, de repente percebeu que o inimigo também estava equipado com escudos mágicos, assim como Excel tinha antes. O inimigo agora havia contido Kuro e estava pronto para levar Keita, mas Kuro estava determinada a proteger Keita a todo custo porque já tinha se esgotado fornecendo energia apenas para ajudá-la. Ela foi então jogada para onde Keita estava e, surpreendentemente, ouviu sua voz. Ele queria que ela continuasse usando sua energia para lutar, mas ela temia machucá-lo ainda mais. No entanto, Keita estava grato a Kuro por ajudá-lo a ver a verdadeira natureza do mundo quando ele apenas estava fugindo. Ela foi então jogada contra uma parede e atravessou mais 3 paredes, mas agora conseguia se levantar e lançar um ataque Exceed no inimigo. Quando o inimigo tentou usar seu escudo, ela lançou múltiplos ataques Exceed em sucessão, fazendo o escudo quebrar rapidamente e o inimigo sofrer o impacto total logo em seguida. Kuro então correu para a localização de Yakumo para ajudar o grupo dele. Ver Keita recobrar a consciência elevou o moral de todos, e eles usaram todo o seu poder para quebrar os escudos do inimigo e acabaram com eles com ataques Exceed. Todos os inimigos foram derrotados e Keita só agora percebeu que esteve inconsciente o tempo todo. Ele agradeceu a Kuro por não ter desistido, e ela agora acreditava que com o poder de Keita poderia derrotar qualquer um. Enquanto isso, o presidente da corporação anunciou a todos os seus filhos que ele passaria o cargo de vice-presidente para Daichi depois que ele se casasse com Yuki. Seus filhos ficaram insatisfeitos porque ele havia prometido passar o cargo para um deles, mas como Daichi se tornaria seu filho através do casamento, eles não puderam objetar. Daichi em breve recebeu notícias sobre Keita recobrando a consciência e desaparecendo com o grupo, mas ele continuou a busca. Daichi percebeu que Keita parecia ter escolhido continuar lutando e esperava que se encontrassem novamente em breve. O grupo de Keita estava atualmente em uma área abandonada, mas eles sabiam que, mais cedo ou mais tarde, as pessoas da corporação os encontrariam. Keita se sentia tolo por confiar em Daichi, o que resultou em sua irmã, Akane, estando nas mãos de Daichi. Kuro mais tarde teve uma conversa privada com Yakumo, questionando por que ela deixou a Terra Santa, e agora Raijin estava morto antes que ela pudesse obter a resposta de que precisava. Esta falsa paz não podia mudar o fato de que o mundo estava se tornando desbalanceado e caótico. Pelo menos ela queria proteger Keita e Akane, mas agora nem isso podia ser totalmente realizado. Enquanto isso, Akane se perguntava por quanto tempo mais teria que ficar nesse quarto. Durante esse tempo, Yuki lamentava sentir-se perdida sem Raijin. Inesperadamente, sua irmã mais velha ligou para informá-la de que estava sendo usada por Daichi e que Yuki era apenas um vaso fraco. No entanto, não importava porque sua irmã havia encontrado a localização do corpo principal de Yuki. Todos os irmãos da família apoiariam Yuki para impedir que a corporação caísse nas mãos de Daichi. Naquela noite, Yuki combinou de se encontrar com sua irmã para discutir o plano delas, mas Daichi apareceu em seu lugar. Ele já tinha percebido a trama das irmãs e tomou medidas antes delas, e Daichi estava satisfeito que a família dela ainda era muito esperta. Daichi teve que ser direto ao dizer que Yuki era tola por sempre pensar que podia usar os outros sem perceber que ela era a que estava sendo usada. Até mesmo Raijin, em quem ela sempre confiou, apenas a tinha usado. Então Daichi perguntou diretamente se ela queria aceitar o desfecho pré-determinado ou criar o próprio final.
Enquanto isso, Keida planejava encontrar Daichi para obter respostas, mas todos acreditavam que ele não conseguiria fazer nada. No entanto, Bernhard veio encontrá-los e informou que Daichi estava prestes a dar uma festa para receber o novo vice-presidente e eles atacariam durante essa festa. A festa aconteceu mais tarde, e o chefe da coalizão também compareceu. Daichi disse a Yuki que ela podia sair se não estivesse se sentindo bem, porque ninguém ali se importava com ela de qualquer maneira. Foi doloroso, mas verdade. A sósia de sua amiga, Risa, estava verificando se havia algum sósia fraco na festa e descobriu Yuki. Ela não podia acreditar que sua jovem senhora era na verdade uma sósia fraca, o que deixou Yuki ainda mais de coração partido e a fez sair. Naquela época, o grupo de Keida havia infiltrado essa corporação e subiu de elevador para alcançar os andares superiores. Eles inesperadamente encontraram uma equipe esperando por eles fora do elevador, mas esses se revelaram aliados arranjados por Bernhard. Daichi então avançou para falar, sugerindo que, embora fossem indivíduos de alta posição, deveriam ainda assim valorizar os sacrifícios de seres mais fracos, pois foi graças a essas pessoas que alcançaram sua posição atual. Yuki, que havia avistado a arma em sua bolsa e estava prestes a escrever seu próprio final, de repente notou Keida indo direto para a festa para confrontar Daichi. Ele acreditava que, mesmo sendo uma entidade fraca, ainda tentaria superar seu destino e não aceitaria as leis da dualidade que Daichi estava explorando. Essas palavras deram uma nova vida a Yuki, fazendo-a abandonar suas intenções suicidas. O prédio inteiro então experimentou explosões contínuas, com os convidados fugindo da festa um após o outro. O chefe da aliança correu para verificar a situação e encontrou o grupo de Bernhard. Ele chamou soldados para lidar com Bernhard e sua equipe, mas Bernhard não demonstrou preocupação alguma. Keida perguntou a Daichi sobre a localização de sua irmã, mas ele se recusou a responder. De repente, alguém entrou para relatar um incidente no 15º andar, e Keida percebeu que era onde Daichi mantinha sua irmã, Akane. No entanto, Daichi fez Reiga ficar no caminho de Kuro, e Keida enquanto também revelava que Reiga foi quem derrotou Raijin. Keida então pediu para se fundir com Kuro, mas ela hesitou, forçando Keida a tomar a iniciativa. Os dois se fundiram e partiram para o ataque. Enquanto isso, Yakumo e Riona ainda estavam abrindo caminho para alcançar Keida, enquanto Bernhard mostrava clara superioridade sobre seus oponentes do outro lado. Yakumo acidentalmente chegou a uma sala bastante estranha. Quando Kuro mostrou sinais de dificuldade contra Reiga, Keida ativamente disse a ela para usar Exceed, mas Reiga bloqueou e chutou Kuro para longe. Assim que ele estava avançando, Bernhard chegou para detê-lo, ajudando os dois a escapar. Yuki, agora armada com uma arma, havia chegado ao quarto para encontrar Akane. Ela revelou que Daichi tinha mentido para Akane sobre ela ser a entidade fraca, pois a verdade era o oposto. Minutos antes, ela havia considerado acabar com a própria vida para permitir que Akane continuasse seu destino. Mas agora ela tinha se tornado mais egoísta e queria continuar vivendo matando Akane, mesmo que isso fosse contra as leis deste mundo. Yakumo encontrou inesperadamente um conhecido, Shinra, enquanto Daichi tentou, mas não conseguiu abrir a porta para parar Yuki. Quando Yuki estava prestes a puxar o gatilho, ela ouviu a dor de coração de Akane sobre como as pessoas não podiam ser iguais ao nascer neste mundo. Embora Akane fosse uma entidade primária, a pessoa que ela amava era uma entidade fraca, então ela entendia os sentimentos de Yuki. Ao ouvir isso, Yuki de repente não conseguiu puxar o gatilho, apesar de saber que tinha que matar Akane para viver em paz. Neste momento, Daichi entrou, arrancou a arma de Yuki e deu-lhe um tapa. Ele tinha intencionalmente ajudado a impedir que Yuki encontrasse sua entidade primária para evitar sua morte, mas ela havia encontrado o caminho até aqui de qualquer maneira. Como ela não gostava de ser marionete de Daichi, ele decidiu eliminá-la e prometeu cuidar bem da família dela. Mas Akane correu para proteger Yuki, forçando Daichi a parar. Enquanto isso, Kuro e Keita chegaram ao local de Yakumo. Kuro ficou surpreso ao ver Shinra novamente. Ele era anteriormente um assistente próximo de Raizen, mas agora trabalhava para Daichi após o desaparecimento de Raizen. Keita então percebeu que tinha feito um contrato com a entidade primária da garotinha que morava ao lado dele. Depois de fundir-se, Shinra avançou e deu um soco em Kuro, afastando-o a uma velocidade incrível. Kuro então teve que aceitar o poder de Keita para contra-atacar, mas foi completamente inútil. Shinra agarrou Kuro e realizou uma técnica de Lotus primária como a do Rock Lee, fazendo-a se chocar de cabeça contra o chão. Riona informou Keita que a garota acima tinha uma energia enorme, então ele precisaria dar tudo de si para ter qualquer chance de vencer.
Ele então canalizou seu poder para Kuro, mas, quando ela estava prestes a usar o Exceed, seu ataque foi subitamente completamente anulado. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas Shinra não lhe deu tempo para pensar e continuou seu ataque. Neste momento, Daichi quer que Akane se afaste porque ela não precisa ter pena de alguém destinado a morrer, a menos que ela queira morrer no lugar de Yuki. Enquanto isso, Yakumo agora entende que Kuro tem hesitado em usar o poder de Keita. Embora sua mente queira usá-lo, as emoções de seu coração o rejeitam, impedindo-a de se combinar adequadamente. Yakumo teve que atacar primeiro, forçando Keita a encontrar uma maneira de ajustar as emoções de Kuro agora mesmo. No entanto, vendo que isso levaria muito tempo e ele precisava ajudar Yakumo, ele usou o anel e disparou na direção de Shinra. Shinra pensou que ele errou, mas não percebeu que ele atirou intencionalmente no teto para fazê-lo cair sobre ele. Coincidentemente, o teto era onde Daichi e as duas garotas estavam. Kuro se reuniu com seu cachorro enquanto Keita encontrou a irmã Akane novamente. Ele também encontrou Yuki, e pensou que ela foi quem prendeu a irmã Akane. Mas ela queria deixar a conversa para depois, pois precisavam sair antes que as pessoas de Daichi chegassem. Ela tinha um helicóptero privado que eles podiam usar. Bernard e seus associados foram emboscados pelas pessoas de Daichi e foram derrotados enquanto Reiga tinha fugido. O grupo de Keita estava correndo atrás depois que Yuki e Akane embarcaram no helicóptero. Como Yakumo estava ferido, eles ficaram para trás e então Reiga usou uma técnica para cortar o caminho de Yakumo. Keita entregou Akane para Yuki e disse para os dois irem na frente. Embora relutante, Yuki teve que partir. Akane só pôde rezar pela segurança de Keita depois disso. No entanto, eles não tinham ido longe quando o helicóptero falhou e fez com que ambos caíssem no rio. Yuki de certa forma aceitou seu destino e afundou com o helicóptero. Enquanto isso, Keita foi agora forçado por Daichi a encontrar uma de suas encarnações. Daichi deu-lhe uma escolha: aceitar seu destino e morrer, ou tornar-se um caso especial matando sua encarnação principal bem aqui. Keita hesitou por um momento, mas ainda decidiu dizer não, pois não queria viver pisando na vida dos outros. Ele então decidiu se combinar com Kuro mais uma vez. Ela também decidiu ajustar suas emoções e aceitar poder de Kuro. Ambos se uniram novamente com sucesso e o oponente deles era Shinra. Yakumo queria lutar, mas ainda não havia se recuperado completamente, então Kuro disse para ele não se preocupar, pois ela não perderia. Kuro então correu para atacar e de alguma forma conseguiu repelir Shinra. Ele notou que ambos estavam concentrando energia em um ponto ao atacar para aumentar o poder de ataque. Kuro e Shinra então trocaram técnicas continuamente, e Kuro encontrou uma oportunidade para usar o Exceed e lançar Shinra para longe. Ele aceitou a derrota, e agora Reiga e Daichi os enfrentariam. Keita mostrou sinais de exaustão, mas ainda queria que Kuro mantivesse a união para continuar lutando. Daichi estava confiante de que Keita havia perdido completamente. Kuro correu para engajar com Reiga enquanto Keita ficou para trás planejando atacar Daichi de surpresa. Mas Daichi tinha um escudo para bloquear seu ataque. Reiga então usou Exceed e criou uma espada de luz para atacar Kuro. Embora ela a bloqueasse, ela foi continuamente empurrada para trás e conseguiu desviar antes de ser encurralada. Reiga declarou que não falharia da próxima vez, enquanto Daichi acreditava que Keita havia percebido a diferença entre eles. Keita então deixou Kuro usar Exceed para contra-atacar. Reiga também usou Exceed novamente, fazendo com que os dois ataques colidissem. Mas Kuro lançou outro ataque Exceed que pegou Reiga de surpresa e o empurrou para trás. No entanto, o dano não foi significativo. Kuro agora percebeu que a principal encarnação de Keita estava gradualmente drenando seu poder. Embora Daichi agisse de forma desonesta ao trazer a principal encarnação de Keita aqui, era seu jeito de forçar Keita a matar seu eu principal ou morrer. Ver Kuro ser continuamente atingida tornou mais difícil para Keita tomar uma decisão, mas agora sua força estava completamente esgotada. Keita ainda queria que Kuro se levantasse e continuasse lutando. No entanto, sem poder e Exceed de Keita, Daichi culpou Kuro por ter levado Keita a este estado. Keita agora começou a colapsar devido à falta de energia, mas ele ainda desejava que ela continuasse lutando. De repente, duas marcas apareceram consecutivamente nas mãos de Kuro e Keita, a força gradualmente retornando a ele enquanto Daichi estava chocado e não entendia o que estava acontecendo. Parece que a troca de corações agora se adaptou completamente, permitindo que Kuro compartilhasse energia de volta com Keita e o ajudasse a criar uma nova circulação de energia.
Kuro então correu para lidar com todos os soldados de Daichi. A verdadeira forma de Keida conseguiu escapar enquanto Reiga foi forçado a continuar lutando. Kuro usou uma versão mais forte de Exceed para afastar completamente o Exceed de Reiga. Reiga desabou e faleceu, enquanto Keida acreditava ter vencido e que os ideais de Daichi haviam falhado completamente. Bernhard, nesse momento, também tinha vencido o inimigo e voltou para se encontrar com o grupo de Kuro. Ao ouvir que Reiga havia sido derrotado, ele acreditou que tudo estava bem agora, mas mais tarde ouviram notícias de que o helicóptero de Yuki tinha caído no rio. Ela foi confirmada como morta, enquanto Akane estava desaparecida. Neste momento, as pessoas na rua de repente sentiram dificuldade para respirar e desmaiaram, mas Keida e o grupo de Kuro não foram afetados. Kuro então percebeu que a Terra Santa onde ela já viveu apareceu de repente no meio da cidade por razões desconhecidas. Claro, devido ao retorno de Raizan mais uma vez. Bernhard percebeu que essa condição não afetou seus protetores e associados, mas eles sabiam que uma grande quantidade de energia estava fluindo em direção àquela Terra Santa acima, então Bernhard e seus associados se preparariam para verificar. Kuro e Yakumo também planejavam fazer uma viagem para casa, e Kuro queria que Keida continuasse procurando pela irmã Akane, mas ele queria segui-la para enfrentar o destino mais uma vez. Ele queria apoiar sua parceira insubstituível. O grupo então pisou na Terra Santa e eles precisariam alcançar o pico da montanha. No entanto, retornar aqui de certa forma lembrou a Kuro de questões passadas de sua mãe. O grupo então subiu a montanha juntos, mas quando a noite caiu, Ryona foi pegar um lanche e assustou Kuro, que pensou que alguém suspeito estava seguindo o grupo. Embora Keida tenha ido com Kuro, ele ainda estava preocupado com a irmã Akane. Na manhã seguinte, enquanto o grupo continuava, eles inesperadamente encontraram uma garota chamada Nam. Ela revelou que veio aqui para registrar a história e teria chegado mais cedo se não fosse por alguns problemas no caminho. Não compartilhou que, não muito tempo atrás, todas as pedras sagradas do mundo foram destruídas, fazendo a energia se concentrar repentinamente nesta cidade, e a única pedra sagrada restante aqui tinha energia suficiente para destruir o mundo. Desde os tempos antigos, os deuses coexistiram com humanos e protetores no mundo, mas os deuses tornaram-se gananciosos e quiseram eliminar os humanos, forçando protetores e humanos a se aliarem e fazerem contratos entre si para lutar contra eles. Os deuses foram selados em pedras sagradas, sendo a mais poderosa a Pedra Suprema neste pico da montanha. Antes de serem selados, os deuses amaldiçoaram os humanos, levando ao destino dos gêmeos como agora. E neste exato momento, quem conseguisse obter poder da Pedra Suprema teria força suficiente para nivelar o mundo. De repente, alguém chamado Aragi apareceu. Ele era do mesmo clã que Mikami antes, e ele também veio aqui pela Pedra Suprema. Mas ele revelou que havia muitos outros com intenções semelhantes. Enquanto isso, o grupo de Bernhard havia encontrado Raizan e todos estavam cautelosos, já que Raizan foi quem derrotou Steiner. Aragi neste ponto também havia começado a se fundir para lutar com Kuro, mas seu associado usou seu poder para pressionar ambos ao chão com gravidade. Aragi estava acostumado a lutar nesta área, então ele conseguia se mover. Nam viu que o resultado era claro, então Yakumo quis ajudar, mas Nam não o deixou interromper a batalha. Quando Kuro tentou se levantar, Aragi deu um soco. Embora ela o tenha desviado, seu poder era imenso, já que nesta zona de gravidade, os golpes descendentes são dobrados em força. Aragi deu outro soco diretamente em Kuro, então Keida avançou em direção a Aragi, mas ele bloqueou. Keida disparou outro tiro em Kuro para fazê-la voar para cima e depois descer com força. Aragi foi arremessado para trás, mas teve que admitir que ambos os golpes foram extraordinários. Ele então usou Exceed e transformou sua mão em uma forma demoníaca para atacar. Kuro felizmente desviou de um golpe extremamente poderoso, mas Keida então atirou diretamente na parceira de Aragi para quebrar seu campo gravitacional. Sem essa habilidade incômoda, Kuro rapidamente lançou um golpe Exceed em potência máxima para afastar Aragi. Ele foi derrotado e acreditou que Kuro se juntaria a Raizan para tomar completamente o poder da Pedra Suprema. Kuro ficou surpresa porque de fato seu irmão havia retornado, pois ela tinha sentido o poder de Raizan desde que chegou aqui. Raizan agora havia derrotado todos os companheiros de equipe de Bernhard. Bernhard decidiu ir com tudo em um movimento e correu para levantar Raizan para ataques contínuos de alta velocidade. Mas ele não tinha poder suficiente e foi repelido por vários golpes de palma de Raizan. Embora ele usasse velocidade para desviar, Raizan continuava disparando continuamente, tornando impossível desviar de tudo. Kuro agora tinha certeza de que seu irmão tinha retornado. Yakumo sabia que Raizan estava indo em direção à Pedra Suprema, e Keida se perguntou se eles poderiam derrotar Raizan completamente.
Enquanto isso, Mikami havia se reunido com Excel e eles formaram um novo contrato para continuar eliminando Raizan. Eles agora haviam chegado à Terra Sagrada para iniciar sua missão final. Durante esse tempo, Kuro estava perdida em pensamentos e andou rápido demais, então Keida teve que pedir para ela desacelerar e esperar por Yakumo. Nan achava que Yakumo estava desacelerando Kuro, mas Ryona sugeriu que Nan era quase inútil apenas observando do lado de fora. De repente, o grupo ouviu a voz de alguém à frente. Kuro sentiu o poder de um protetor, então Keida quis evitar lutar, mas esse era o único caminho possível. Após caminhar mais, Kuro confirmou que havia alguém à frente, e Yakumo e Ryona ficaram para trás para descansar. Ryona tinha tirado comida para Yakumo quando Nan veio pedir um pouco, mas Ryona não quis dar comida para alguém que só ficava sentado sem fazer nada. Nan então pegou um pouco de qualquer maneira quando Yakumo não estava prestando atenção, fazendo Ryona chamá-la de ladra. Irritada por sua nobre missão estar sendo desrespeitada, Nan foi até lá e golpeou Yakumo. Enquanto isso, o grupo de Kuro havia vagado para o território inimigo, onde o inimigo podia controlar as árvores. O cachorrinho de Kuro se sentiu ofendido por ser chamado de inútil por Nan, então foi encontrar seu próprio caminho. Não tinha restaurado o fluxo de energia de Yakumo para ajudá-lo a recuperar-se rapidamente, então agora ela podia comer o pão adequadamente. Excel e Mikami notaram o quanto o grupo de Kuro tinha melhorado, mas ela não tinha a intenção de ajudar, pois precisava parar Raizen o mais rápido possível. Durante esse tempo, Kuro foi capturado, então Keida teve que tentar atirar nas cordas de amarração para ajudá-la, mas ele logo foi pego também. Surpreendentemente, o cachorrinho de Kuro encontrou a posição do inimigo e latiu para avisar Kuro. Keida atirou continuamente para abrir caminho para Kuro correr. Ela logo encontrou a localização do inimigo e estava prestes a atacar quando, de repente, toda a Terra Santa tremeu violentamente, fazendo-a perder o foco e ser capturada novamente. Mas todos agora sabiam que Raizen devia estar muito próximo da Pedra Suprema. Justo quando Kuro estava prestes a ser atacada pelo inimigo, ela de repente explodiu em poder, fazendo com que Keida fosse liberado, e Raizen teve que se virar de repente porque sentiu isso. Mikami e Excel já tinham chegado perto da localização de Raizen, enquanto Keida correu rapidamente para Kuro. Ele a encontrou em pé em uma cratera, sem se lembrar do que acabou de acontecer. Ela pensou que o inimigo tinha fugido, então afastou Keida, enquanto o oponente estava chocado porque aquele velho tinha morrido em pedaços após o ocorrido. Mikami e Excel agora tinham encontrado Raizen. Raizen sabia que Excel vinha em busca de vingança pelo seu parceiro, mas se perguntava se Mikami estava pronta para lutar até a morte. No entanto, Mikami estava completamente disposta a lutar até a morte por Excel, porque ambas entendiam o sentimento de perder um parceiro. E embora se conhecessem há pouco tempo, Mikami acreditava que realmente entendia Excel, então estava pronta para lutar seriamente por ela. Mikami então avançou para lutar, e Raizen percebeu que Excel podia controlar seu escudo remotamente para proteção. Depois de lutar por um tempo, Mikami recuou para se esconder atrás do escudo de Excel. Raizen acreditava que o escudo dela em breve quebraria. Mas imediatamente depois, Excel criou um escudo em torno de Raizen. Devido à sua habilidade de absorver e refletir danos, Raizen foi então despedaçado e imobilizado por Mikami, que o socou no rosto. No entanto, ele achou que ela ainda estava muito gentil e começou a contra-atacar. Nan, nesse momento, encontrou o cachorrinho e se perguntou se suas suspeitas eram verdadeiras ou não. Enquanto isso, Mikami havia falhado completamente. Kuro e Keida correram até aqui apenas para ouvir Excel avisar que Raizen agora também tinha um contratado. Depois de caminhar por um tempo, Keida se reencontrou com a irmã Akain e ficou feliz que ela ainda estava segura. No entanto, ela acabou sendo quem havia feito um contrato com Raizen. Keida tentou perguntar a Akain por que ela fez um contrato com Raizen, mas não recebeu resposta. Então Kuro perguntou a Raizen se ele realmente matou toda a tribo apenas pelo poder da Pedra Suprema. Ele respondeu direta e claramente que sim. Então Kuro e Keida estavam determinados a derrotá-lo. Quando Kuro avançou para atacar, Raizen desviou e deu um soco de gancho seguido por outro golpe para finalizá-la, mas ficou surpreso que Kuro ainda conseguiu se levantar. Raizen percebeu que Kuro e Keida tinham compartilhado sua força vital para se tornarem mais fortes. Keida estava determinada a destruir Raizen e destruir a Pedra Suprema para acabar com a maldição que os deuses colocaram nos humanos. Raizen então notou que o poder deles estava ficando mais forte. Quando Kuro avançou para atacar, Raizen a jogou para longe, mas Kuro continuou recebendo mais poder e se aproximou para lançar um ataque Exceed de curta distância.
Raizen recebeu aquele golpe diretamente e foi arremessado para longe. Raizen se levantou e lançou um ataque de longo alcance em Kuro. Ela pulou para desviar enquanto Keida atirava de longe para obrigar Raizen a se defender, permitindo que Kuro desferisse um ataque Exceed de força total e preciso que fez Raizen voar. Raizen estava gravemente ferido, e Kuro acreditava que agora poderia derrotar completamente seu irmão. Mas quando lançou outro ataque com força total, Raizen surpreendentemente bloqueou. Ele havia recebido mais poder de Akain, deixando Keida sem entender o que havia de errado com Akain. Raizen agora tomou a iniciativa e perseguiu Kuro para atacar. Ambos escolheram o momento para lançar técnicas um no outro, mas Raizen saiu vitorioso e deu um soco em Kuro. Yakumo percebeu que Kuro havia encontrado Raizen e que Raizen também tinha um contratante. Yakumo se culpou por ser fraco e falhar em proteger Kuro adequadamente. Ryona queria que ele parasse de se culpar. Enquanto Kuro ainda tentava se levantar, Raizen lançou ataques de longo alcance contra ela. Embora ela desviasse da maioria deles para o ataque final, Keida teve que atacar para apoiar Kuro. Akain finalmente falou, aconselhando ambos a saírem e não interferirem mais. Ela não estava sendo manipulada por Raizen, mas era completamente ela mesma. Raizen revelou que Akain carregava poder suficiente para mudar o mundo, e Kuro percebeu que Raizen havia intencionalmente usado Yuki desde o início para ajudar Akain a atingir seu estado mais forte e fazer um contrato com ela. Kuro acreditava que apenas derrotar Raizen faria Akain reconsiderar e retornar para Keida. Ela então atacou com tudo que tinha. Keida sentiu Kuro emitindo uma energia semelhante à que ele tinha sentido antes, e ficou desconfortável com isso. Kuro então avançou com um ataque Exceed e embora Raizen desviasse, ele percebeu que o poder dela estava suspeitamente aumentando. Ele pareceu perceber algo e decidiu colocar todo o seu poder em uma técnica. Quando Kuro avançou, Raizen apenas ficou parado, então levantou a mão para bloquear o ataque de Kuro a tempo e a lançou para longe. Raijin usou Exceed para disparar múltiplos ataques a Kuro, depois a derrubou de cima. Keida também começou a desmoronar. Raijin sabia que suas vidas estavam conectadas, então se um morresse, o outro também morreria. Yakumo agora tinha começado a correr para dentro e o cachorro de Kuro tinha deixado as mãos de Nan para voltar ao seu dono. Raijin e Akane então passaram pelo local de Excel e Mikami, fazendo-os perceber que Kuro e Keida também tinham falhado. Raijin então encontrou Nan e ela perguntou quais outras intenções ele tinha para a pedra, mas ele apenas queria que ela se concentrasse em seu trabalho de gravação. Depois disso, Raijin se aproximou da pedra e começou a usar o poder unificado para tocá-la. Raijin então destruiu a pedra, fazendo com que o Deus das Trevas voltasse ao mundo mais uma vez. No entanto, em vez de deixar os espíritos malignos do Deus das Trevas inundarem o mundo, Raijin e Nan tentaram detê-los. Yakumo e Ryona agora haviam encontrado Excel, que lhes disse para irem verificar Kuro e Keida. Encontraram Kuro e Keida temporariamente inconscientes. Espíritos malignos começaram a se espalhar, forçando Yakumo a unificar-se também para lutar. Nan veio ajudar e informou-os de que esses espíritos estavam mirando Kuro, então precisavam mantê-la longe deles. Nan então levou Keida e Kuro para uma caverna e começou a usar magia para ajudar Keida a recobrar a consciência. Ela também tentou em Kuro, mas não teve efeito. Ela então revelou a verdade sobre Raijin para Keida, que desde o início ele queria destruir a Pedra Suprema para atrair a verdadeira forma do Deus das Trevas, a fim de destruí-la. Tudo começou quando Kuro mostrou sinais de reação à Pedra Suprema. A mãe dela então teve que realizar um ritual de profecia, mas disse que nada de ruim aconteceria. Raijin foi perguntar à mãe dela e soube que ela tinha sonhado com um futuro onde alguém se levantaria contra o Deus das Trevas, e este era o tesouro que ajudou Raijin a encontrar a pessoa com a energia mais forte para fazer um contrato. Essa pessoa era Akane. Quanto a Kuro, ela carregava uma maldição e os anciãos não aceitavam deixá-la viver para evitar que o Deus das Trevas fosse novamente liberado no mundo. Mas ela estava cansada de ouvir os anciãos, então queria que Raijin lidasse com tudo sozinho. Raijin então tentou impedir os anciãos, mas eles acreditavam que, embora a rainha profeta tenha previsto que alguém se oporia ao Deus das Trevas, isso não significava que essa pessoa venceria. Raijin ficou ainda mais furioso quando eles mataram sem piedade aqueles que tentaram libertar a princesa. Raijin não teve escolha a não ser eliminar toda a tribo. Embora Yakumo tenha testemunhado parte disso, ele não entendeu o problema desde o início, o que levou ao mal-entendido de Kuro até agora.
Raiden então teve que matar a própria mãe para ajudar a quebrar o selo neste local sagrado, e gradualmente criar a Pedra Suprema como existe agora. Raiden fez muitas coisas para criar as condições necessárias para destruir completamente todas as pedras do mundo e libertar o Deus das Trevas antecipadamente, antes que ele despertasse completamente. Agora Nam estava apostando se Kuro traria ou não desastre para este mundo, e Akumo agora havia recebido todo o poder de Reona, e lidou temporariamente com os espíritos malignos que escapavam, enquanto Raiden lançava um ataque extremamente poderoso na criatura que tentava escapar da esfera escura. Os espíritos malignos então desapareceram completamente, mas Kuro de repente teve uma reação estranha. Uma grande energia foi liberada e Kuro agora recuperou a consciência. Raiden descobriu que os dois seres que ele havia previsto realmente apareceram. Esses dois não eram outros senão as duas formas de Kuro, e ela era verdadeiramente a encarnação do Deus das Trevas. Parecia que a forma original dentro de Kuro ainda não havia despertado, então se ela poderia sobreviver agora, dependia de se eles conseguiriam derrotar aquelas duas formas. As duas formas então começaram a atacar Raiden. A forma vermelha criou um inferno para queimar Raiden. Embora Yakumo e Reona estivessem bem longe, eles ainda foram afetados pela técnica. Kuro decidiu ir resolver o inimigo final. Vendo Raiden ainda vivo, a forma vermelha atacou, então a forma azul correu para lançar um ataque que congelou tudo à frente e criou uma tempestade de neve. Gelo subia continuamente e bloqueava o caminho de Kuro e Keida. Mikami e Excel também foram elevados por esses pilares de gelo. Kuro então encontrou Raiden de novo, e ele queria que ela se afastasse daqui. Raiden lançou um Exceed para atacar as duas formas. Embora ele tenha perfurado ambas as formas com essa técnica, não foi suficiente. As duas formas lançaram simultaneamente dois elementos. Kuro teve que descer para levar a irmã Akane para um lugar seguro. Toda a área ao redor foi continuamente congelada e então destruída. Raiden defendeu-se continuamente dos ataques das duas formas, e acreditava que elas não eram deuses, mas meras formas que ele tinha despertado no momento necessário. Raiden continuamente socava ambas as formas para longe, mas elas continuavam voltando para contra-atacar. Ele tentou lançar ambas as formas para um lado e chamou Akane para ativar o poder da pulseira. Nam percebeu que essa pulseira transferiria todo o poder do proprietário para seu parceiro numa única ativação. Parecia que Raiden queria concentrar tudo neste ataque para destruir completamente as duas formas. Seu Exceed acertou o alvo, causando uma explosão enorme e os inimigos desapareceram completamente, mas eles continuaram a regenerar seus corpos. Então Raiden queria tentar outro ataque para eliminá-los completamente. Mas surpreendentemente, ele foi atingido por um raio, pois Kuro agora tinha despertado totalmente. Kuro correu para atacar Raiden, forçando-o a recuar. Então as duas formas completaram sua regeneração e atacaram Raiden em grupo. Raiden foi dominado por todos os três e foi arremessado para longe. Todos os três começaram a se unir, e Nam se preocupou que Kuro desapareceria completamente depois. Yakumo e Mikami tiveram que se apressar para interromper o processo de unificação, enquanto Keida teve que tentar alcançar Kuro. De repente, o grupo de Yakumo foi gravemente ferido e caiu, e as palavras de Keida de alguma forma chegaram a Kuro, interrompendo o processo de unificação. As duas formas se viraram e planejavam eliminar Kuro, enquanto Keida agora havia entrado em sua mente para chamar Kuro de volta à consciência. Ele queria que ela continuasse sendo a Kuro que ele conhecia. Ela então se uniu a Keida e despertou do Deus das Trevas, absorvendo o poder de Keida e começando a lutar contra as duas formas. Kuro lançou um Exceed para afastar uma forma e depois usou um Exceed mais forte para expulsar a forma restante. No entanto, ambas continuaram a voltar para atacar Kuro e se voltaram para mirar Keida. Ele foi alvo das duas formas e suas técnicas, forçando-o a se separar de Nam e irmã Akane. Estando isolado, Keida não tinha para onde correr, mas Raizen se levantou para protegê-lo, e enquanto Kuro segurava as duas formas, ele lançou um Exceed final para destruí-las. Embora não tenham sido completamente destruídas, isso pelo menos ganhou mais tempo enquanto aguardavam sua regeneração. Raizen então esgotou seu poder e oficialmente faleceu. Justo quando pensavam que estavam completamente derrotados, as duas formas surpreendentemente se fundiram em uma forma grotesca para evitar a morte.
Quando Kuro avançou para lançar um Exceed, ela foi bloqueada pelo Deus das Trevas e atingida por um ataque que dividiu o solo em 3. Nam tentou bloqueá-lo, mas a montanha inteira não conseguiu suportar aquele ataque e começou a desmoronar. Kuro continuou lutando enquanto caía com o Deus das Trevas, mas ela caiu cedo e foi atingida 3 vezes pelo Deus das Trevas antes que Keita rapidamente disparasse de volta para interromper o ataque. Kuro aproveitou a oportunidade para avançar e atacar, mas foi repelida e agarrada pelo Deus das Trevas. Ele começou a absorver o poder de Kuro para retornar à sua forma original. Keita também sentiu seu poder ser drenado. Akane de repente teve uma ideia. Não então correu para cortar o braço que estava absorvendo o poder do Deus das Trevas, enquanto Akane e Keita combinavam os tesouros em suas mãos para transferir poder para Kuro. Ela agora tinha seu poder de volta e correu para repelir o Deus das Trevas com ataques contínuos. Ela acelerou para frente e lançou um massivo Exceed para finalizá-lo e destruiu com sucesso o Deus das Trevas, ou melhor, sua forma. Quando terminou, Kuro devolveu energia ao mundo inteiro. Todos agora acreditavam que tudo havia acabado. Quando todos acordaram, pensaram que esse desastre foi causado por causas naturais, então não investigaram mais. O mundo continuou operando sem saber da existência de seus protetores. Pouco depois, Keita acordou em casa e viu Kuro mexendo na sua geladeira. O avô dele e a garota de cabelo vermelho logo retornariam para Okinawa. Akane vinha cozinhar para a casa de Keita todas as manhãs, e Keita se perguntava quanto tempo Nam planejava ficar e viver às custas dos outros. Yakumo não queria ser conhecido como um parasita, então também se apressou para trabalhar. Quando todos estavam a caminho de levar o avô ao aeroporto, Riona apareceu e trouxe bolo, mas Nam rapidamente pegou a bolsa inteira de bolo e fugiu. Enquanto Kuro estava pensando em voltar para casa, Keita disse a ela que podia simplesmente ficar. Excel e Mikami decidiram retornar para a Europa, e naquela tarde, Keita e Kuro voltaram para casa primeiro porque a irmã Akane tinha que procurar trabalho novamente. No entanto, enquanto retornava, Keita ouviu sobre uma garota da casa ao lado que havia encontrado seu doppelganger. Keita achou essa cena bastante familiar e imediatamente correu para salvar a garota da casa ao lado. Ao retornar, todos perceberam que a maldição não havia sido completamente removida. Kuro teria que morrer para que a maldição desaparecesse, mas se ela morresse, Keita também morreria. Kuro então convidou Keita para comer noodles. Eles voltaram ao lugar onde se conheceram pela primeira vez para comer noodles e conversar sobre algumas coisas. Kuro falou vagamente sobre partir e disse que queria continuar desafiando o destino com Keita mais uma vez. Keita entendeu seu significado. Então na manhã seguinte, quando Yakumo saiu de casa, Kuro teve sua última refeição antes de partir para sempre. Keita então saiu para se despedir dela e acreditava que Kuro voltaria algum dia. Naquela tarde, Kuro chorou porque realmente não queria deixar Keita, mas percebeu que Keita estava sempre com ela através do contrato deles, o que a fez sentir-se um pouco melhor. Nam também foi embora, já que seu trabalho estava feito, e Yakumo despediu-se de Riona porque queria seguir seu próprio caminho. Segundo o relato de Nam, a única maneira de Kuro parar a maldição de continuar era aceitar a maldição e voltar ao local sagrado para viver a fim de selar os efeitos da maldição do mundo exterior. Keita e irmã Akane foram então àquela ponte inacabada mais uma vez para assistir ao pôr do sol antes de voltar para casa. E aqui o filme termina.